E, antes de mais nada, né, gostaria de agradecer especialmente aqui a presença dos convidados dessa manhã para discutir o tema de análise de riscos e vulnerabilidades. Então, a gente está aqui com o Tiago Cisalpino, da Way Carbon, e o Dani Silva Amaral, secretário executivo, não, opa, desculpa, representante da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitar esse convite e contribuir com essa sessão. Então, só recordando alguns pontos aqui das últimas sessões, a gente concluiu o tema de emissão de gases de efeito estufa e de mitigação climática. Então, a gente teve apresentação, ferramentas, recursos que muito valiosos, importantes, sobre os inventários municipais, né, de gases de efeito estufa, estabelecimento de metas de redução de emissões e o planejamento de políticas e medidas de mitigação climática. Então, para aqueles que não puderam acompanhar as sessões ao vivo, fica aquela recomendação, uma forte recomendação para assistir as gravações e conferir esses conteúdos que estão no nosso site, na seção de recursos. Né? Seção de recursos, depois webinários. Então, aqui nessa oitava sessão, a gente começa a discutir o segundo pilar do Pacto Global, que é a análise de riscos e vulnerabilidades climáticas. E também, em conjunto, as questões relacionadas à adaptação climática a nível dos municípios. Então, sem mais demoras, a gente vai iniciando aqui as apresentações. Gostaria de chamar o Tiago Cisalpino, que vai apresentar um pouco do processo de coleta de dados e como trabalhar com as partes interessadas para identificar as oportunidades relacionadas à adaptação climática. Então, Tiago, por favor. Bom dia a todos e todas. Falo Thiago Cisalpino, da Way Carbon. Sou gerente de políticas públicas, economista com doutorado em geografia, tratamento da informação espacial. Vou apresentar um pouco do trabalho que a Way Carbon tem feito nessa área, né? O objetivo de hoje é falar sobre a coleta de dados, né? Para falar disso, a gente vai resgatar um pouco dos conceitos, por caso, né? E isso vai orientar a gente no processo de definição e escolha e identificação dos dados para isso. Né? E vou destacar que, dentro do contexto de mudança do clima, a avaliação dos riscos climáticos e vulnerabilidades ela tem um elemento de complexidade a mais do que a parte de mitigação, né? Pelo nível de envolvimento de diversas áreas científicas, de diversas tecnologias científicas. Então, a gente pode dizer que, no contexto geral, a parte de mudança do clima, a carrega, né, uma complexidade a mais que a gente vai falar um pouco sobre. Então, retomando rapidamente, né, principalmente, né, a concentração de gases gera processo de mudança do clima, né, que, por sua vez, se traduz em riscos, né, para as sociedades humanas, né, a biodiversidade, entre outras. No contexto de combate à mudança, duas, duas abordagens básicas, né, a abordagem de mitigação, como o Fábio colocou, e a parte de adaptação consiste, né, em preparar a sociedade humana para os riscos associados. Né? Sabe já inúmeros riscos, temperaturas, das ilhas de calor, aumento dos eventos extremos, né, que traduzem em uma complexidade de riscos de eventos de inundação, deslizamentos, a proliferação de doenças, por aí vai. Né? Então, assim, dentro do contexto desses riscos, tem uma série de medidas possíveis para ser trabalhadas. E o que a gente precisa entender é justamente o que a gente vai falar hoje, é quais os dados que a gente tem disponíveis para lidar com a questão. Então, retomando conceitualmente, né, é importante a gente trabalhar com os conceitos mais de base científica, né, para essa temática, né, vem evoluindo com o tempo, né, relatórios de IPCC definindo, e a abordagem mais recente está presente no relatório ARC, que
trata do risco como uma combinação desses três elementos: vulnerabilidade, as ameaças e da exposição. Cada um desses representando, né, alguns conceitos. A vulnerabilidade ela tem a ver com a susceptibilidade, a sensibilidade, né, em relação aos danos que pode causar. A falta de mecanismos de capacidade adaptativa, a falta de capacidade adaptativa para enfrentar esses riscos, né, eu vou falar um pouco mais. Por sua vez, as ameaças elas têm a ver com as ocorrências potenciais do evento natural, os impactos físicos que a mudança pode causar, como a identificação dos eventos extremos, implicações, ações e deslizamentos, por exemplo, de calor, etc. Já a exposição, ela diz respeito ao que dentro do contexto está ameaçado, né? São as populações, então, nesse aspecto, a gente tem informações sobre onde as pessoas residem, quais os perfis das pessoas, a parte de infraestrutura, destaque das cidades, localização dos negócios e atividades econômicas. Então, a combinação e interação desses três elementos é que resulta nos impactos na avaliação do risco. Então, a gente tem, como eu falei anteriormente, né, a gente tem uma temática transdisciplinar que vai envolver diversos elementos conceituais por cada um desses. O componente fundamental quando a gente vai falar de dados para os sistemas climáticos é a questão da escala espacial. Não pode deixar de falar disso. Esse mapa ele representa um estudo atrás sobre ação baseada em ecossistemas, e a gente pode notar claramente assim, a diferença das escalas espaciais, né? A escala dos municípios e a escala regional das bacias que são afetadas, a escala já mais local, né, no sentido de dentro dos municípios, regiões intramunicipais, quais as características dentro das cidades, né, que vão ser afetadas, e mais por sua vez, as localidades em si vão ser afetadas, como bairros. Então é importante destacar que o Brasil tem um número de dados municipais muito abrangentes, que permite fazer análises bem detalhadas e complexas para análise climática no nível municipal, números de dados disponíveis para a escala dos municípios. Mas, por outro lado, quando você entra na escala intramunicipal, você já começa a ter uma carência de volume de dados muito maior, e na escala local, por sua vez, ainda é maior, né? Assim, pelo menos na escala intramunicipal, você tem a disponibilidade dos dados dos setores censitários do IBGE, então, uma base importante para os aspectos econômicos. Mas, em geral, nas escalas locais, né, assim, os bairros e comunidades, em geral, as informações são obtidas de pesquisas específicas, né, desenhadas pelas cidades. Então, a escala espacial é fundamental para entender esses dados. E é sempre importante para todos os dados que a gente for trabalhar, a gente saber qual é a escala espacial que nós estamos trabalhando, desde os modelos climáticos até as escalas relacionadas à infraestrutura, localização da infraestrutura, a localização das populações. Então, esse é um conceito muito importante quando a gente trabalha a questão dos dados. É bom destacar que o processo, né, de resolução espacial, né, a resolução espacial, é super importante. A gente for modelar os dados climáticos, a gente tem que entender qual que é a escala de resolução espacial que eles estão trabalhando, e essa figura dá um exemplo como que os modelos climáticos globais têm aumentado sua resolução espacial ao longo do relatório até o último, 2007. Então, esses modelos eles têm ganhado, né, resolução espacial, e isso é importante, a gente entender que tipo de dados que a gente está trabalhando, e ao mesmo tempo quais os outros elementos de dados e quais a escala espacial deles, que permite a gente fazer análises com maior resolução espacial. Né? Então, retomando aqui rapidamente os conceitos, o conceito de vulnerabilidade, ele está falando sobre a suscetibilidade, sensibilidade dos sistemas, né, em relação à mudança do clima. Então, a gente vai estar falando, isso orienta a gente na
dados, a gente vai falando de dependência dos recursos naturais das comunidades, as comunidades de maior dependência dos recursos naturais, naturalmente, mais vulneráveis a mudança. Quais indicadores que a gente pode construir para orientar isso? Naturalmente, essa acessibilidade ela está relacionada também à carência de recursos, né, como baixa capacidade habitacional e disponibilidade de renda. A gente está falando também do nível de organização e associação, qualidade das moradias. Um ponto super importante também nesse conceito, a gente sabe que a questão, como eu disse, nessa área especialmente, a questão espacial é muito relevante. Então, para avaliar a capacidade de adaptação, é importante a gente identificar no espaço a localização das políticas públicas de adaptação, de redução de desastres. Então, esses são alguns exemplos, né, do que de informação que a gente vai precisar, que eu vou falar em mais detalhe. Já a exposição diz respeito à localização da presença de pessoas, infraestruturas, interações e ecossistemas que podem ser afetados, né? A gente vai estar falando de onde as pessoas moram nas cidades, quais as áreas mais afetadas pelos desastres. A gente vai estar falando da localização das atividades econômicas, do comércio, das indústrias, das cidades, e, é claro, das infraestruturas críticas, né? As redes de abastecimento de água, estações de abastecimento, estações de energia. Então, essas análises, como eu disse, elas podem ser muito abrangentes, envolver um grande conjunto de informações. Então, esses conceitos é que vão orientar quais tipos de informação que a gente precisa usar. No caso das ameaças, a gente vai estar falando em si, de fato, como que a mudança está afetando. Vai precisar modelar, de fato, o clima futuro. A gente vai precisar entender a localização dos desastres naturais e as áreas de risco. Então, a partir desses conceitos que vão orientar a gente na escolha dos dados, né, que a gente vai utilizar nesse processo. Entrando já especificamente, então, nas fontes de dados, né, hoje em dia, nessa área de uma área que evolui muito rapidamente, o número de informações é crescente, então eu trouxe trazer aqui alguns exemplos de fontes de dados, de bases de dados, né, online, gratuitas disponíveis, que a gente pode utilizar para avaliação desses dados. Para a parte de ameaças, entender de fato qual que é o clima, modelagens estão disponíveis também. Essa é uma base de dados, uma referência importante, onde você pode baixar os modelos especiais, né, processá-los para construir as suas análises de vulnerabilidade, né, então, do ponto de vista do clima, futuro, e assim, modelar os riscos desse jeito. Essa é uma referência muito importante, utilizada, né? No caso do Brasil, vale destacar também que entre as áreas de ameaça a gente tem a ocorrência dos desastres, né? Então uma referência importante que o Brasil construiu nos últimos anos é o Atlas Brasileiro dos Desastres, da Universidade de Catarina, onde você pode as localizações históricas dos desastres naturais e usar isso, né, de forma espacial, integrar isso para a questão de aumento do mar. O Brasil ainda não dispõe de modelos tão sofisticados, mas eu preciso fazer o exemplo dos Estados Unidos, né, que já tem a modelagem espacial bem mais detalhada, então fotografia é uma tendência, né, que aumente para todos. É só destacar que tem muitos modelos espaciais, né, gratuitamente, muito dessa evolução. Em relação aos modelos climáticos globais, né, muitas vezes eles são regionalizados para escala local, e é importante essa dimensão. Né, então, são o INPE, o Centro de Sistema Terrestre, faz essa modelagem para o Brasil, né, disponibiliza esses dados. No processo de modelagem dos locais, entender qual que é o clima futuro, né, e utilizar isso nas nossas análises espaciais de análise. Sempre tem em mente, né, que a análise de risco tem esse componente espacial muito forte, então
ser trabalhado, né, com as ferramentas de análise espacial disponíveis, software de geoprocessamento, muitas opções, né, de software. Essa base aqui é super importante, o USGS, ele é um conjunto de dados muito grande, de imagens de satélites, sensores, né, que podem ser utilizados nas nossas análises. Os exemplos que mais têm sido utilizados é a questão das ilhas de calor, né, então esses sensores dos satélites, do Landsat 8, por exemplo, você sabe que as ilhas de calor, né, elas vão ser intensificadas com o tempo. A gente pode ver nesse exemplo, nessa imagem, como que ela já consegue identificar espacialmente dentro das áreas urbanas as áreas mais suscetíveis às ilhas de calor e atualmente vão se intensificar no contexto. Voltando outro componente super importante da análise de capacidade, né, capacidade de adaptação. Então, o IBGE, né, no seu portal, na parte de estatísticas e geosistemas, tem um grande informações importantes que podem ser utilizados, né, na análise climática, tanto os dados na escala municipal, como eu falei, mas os dados na escala intramunicipal, dos setores censitários, que fornecem as condições socioeconômicas das populações, na escala do setor censitário, que é aproximadamente 400, alguns quarteirões. Então, é nessa sobreposição de inúmeras variáveis e tratamentos que a gente vai conseguir modelar e espacializar os censos climáticos. Vale destacar que o Brasil, como um país em desenvolvimento, um país em desenvolvimento com o maior número de informações online, já tem todas as informações online gratuitamente, podem ser utilizadas nas análises climáticas. O site particularmente é muito fácil de usar e operar, então tem muito grande. Outro elemento importante, né, assim, a gente sabe que uma das abordagens fundamentais é a questão dos ecossistêmicos, né, e a adaptação baseada na natureza. Então, a ONG SOS Mata Atlântica tem os dados espaciais, os remanescentes florestais, também podem ser utilizados, né, na avaliação da capacidade adaptativa. Sabe que as ilhas de calor elas podem ser amenizadas pela vegetação humana, né? Então, processamento de imagens de satélite, do ISTS, das áreas urbanas, permite a gente identificar no contexto urbano onde são as áreas vegetadas na cidade, mas também você tem essas quantidades disponíveis, Atlântica, mapa de biomas, pode ser muito utilizado na escala regional, para avaliação do climático, na escala internacional também, assiste acesso às cidades, a identificação delas e a vulnerabilidade. Vale destacar também, novamente nesse contexto, o Brasil, muitos países de desenvolvimento, é um conjunto muito grande de bases de dados online. Portal de dados abertos do Brasil. Muitos anos, o Brasil já vem há muitos anos, há mais de 20 anos, compilando e disponibilizando as informações públicas online, que são uma base de dados riquíssimas para a gente modelagem, porque a gente consegue, por exemplo, nesse site Portal de Dados Abertos Brasileiros, é possível fazer buscas pelos dados espaciais, né, os dados de Shapefile, KML. Então, tem um conjunto enorme de bases de dados. Essas bases de dados elas servem para avaliar, por exemplo, onde estão a localização das escolas, onde estão a localização de saúde, as infraestruturas críticas, estações de abastecimento de água, né? Então, eu quis trazer aqui muitas bases de dados online, disponíveis gratuitas, né, que facilitem o trabalho. É claro que a gente não pode... Um exemplo criativo também de base de dados importante, pode utilizar, onde a gente identificar a localização das atividades econômicas, né, dentro da cidade. É possível, né, com uma ferramenta de API, né, você baixar os dados do Google Maps, mesmo de forma manual, mas é claro que isso vai ter uma aplicação digital importante. Você com uma API do RRS
Google Way, entre outras informações. Você consegue extrair essas informações, né, dos negócios que estão no Google Maps. Com isso é possível você também ajudar a construir questões de identificação das áreas de infraestrutura crítica da cidade, né? Então, é uma base de dados muito útil. Né? Outra base importante é o CNEF do IBGE, o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, onde você consegue identificar, especializar os negócios, né, onde está a localização dos negócios na cidade. Vale destacar também, né, que além das bases de dados que eu citei, né, a gente tem um conjunto grande de dados municipais, né, disponíveis nas nossas estruturas, né, o caso de Belo Horizonte, emblemático nesse portal, um grande conjunto de dados. As instituições públicas locais também, por sua vez, elas são dotadas de um grande conjunto de dados, né, podem ser consultados. Esse processo é importante conectar essa fala com a fala que eu vou falar na sequência, né, de como conectar com as partes interessadas. A gente vai ver que no contexto de uma análise de risco, os atores, né, que participam da gente consultá-los para obter dados espaciais necessários, né, trazer um grande leque de bases de dados públicas para a gente ver que, de fato, a gente não está limitado às bases de dados restritas e disponíveis exclusivamente internamente nos órgãos públicos, né? Hoje, dado o conjunto de avaliações, de dados online disponíveis, você pode fazer boas análises de vulnerabilidade de sistema só com dados públicos online, o que ao mesmo tempo é claro que baseado nos conceitos que eu trouxe, né, todos os indicadores públicos estiverem disponíveis para essa área, eles devem e podem ser consultados nesse processo. É, é um tipo de análise, a análise de risco climático intensiva no uso de dados. Então, de fato, a interlocução com os atores é fundamental desde o início do processo para a base de dados. Fábio, acho que estou certo quando temos Vou passar para o segundo. Pronto. Então, conectando os dois assuntos, acho que é importante não perder essa dimensão de a gente está falando dos dados, né? Então trabalhar com as partes interessadas para identificar as oportunidades. Um dos elementos, né, do trabalho com as partes interessadas é justamente nessa fase inicial de coleta de dados, né, para trabalhar com esse processo, né, de envolvimento, de discussão com todas as secretarias, instituições públicas, instituições privadas, né, tem dados disponíveis. Eles vão precisar ser consultados, né, nesse processo para disponibilizar as informações. Eu gosto de mencionar, né, a gente não pode esquecer a mudança de a gente chama de temas complexos, né? Complexos, cidade, mudança de clima. São temas que não podem ser estudados de forma exclusiva por uma área. A evolução científica, de fato, da questão da disciplinariedade, né? Ela tem contribuições, né? Mas os temas complexos não podem ser trabalhados de forma isolada. O conceito de a mudança do clima é um tema transdisciplinar. E o que a caracteriza como tema transdisciplinar é justamente a necessidade, né, de envolvimento e conexão com todas as áreas científicas. Não só isso, o conceito de transdisciplinar é de envolver também os atores locais, as comunidades, a população em geral. Então, assim, para a gente ser bem sucedido na questão de mudança do clima, a gente vai precisar trabalhar com abordagem transdisciplinar, e isso implica a consulta dos atores, a combinação, mais que a consulta dos autores, a combinação do conhecimento científico com a participação das partes interessadas no processo. Um exemplo aqui, o Plano de Ação Climática de Londres, né, eu quis trazer, como eles mostram muito bem, né, nesse
fluxograma, e é claro que quando a gente está falando de cidade, né, a gente está falando de esferas de governança, algumas áreas abrangem a esfera de governança local e precisamos trabalhar com a esfera de governança regional, com os governos estaduais e nacionais. Então, um exemplo do plano de ação de Londres, você pode ver como você tem todo um processo de consulta e participação social, mas também de engajamento de governança com as demais esferas, engajamento com o setor privado, com o setor público, né, isso de diversas esferas, as comunidades. Então, nesse contexto, né, a abordagem de mudança do clima como esfera transdisciplinar, ela implica numa abordagem participativa com os diversos atores e partes interessadas. Queria mostrar aqui um exemplo do que a Way Carbon tem feito também nessa área, né? Esse programa representa bem como que a gente faz uma desculpa aqui o do microfone. Vamos então aqui, esse fluxograma representa bem como que a gente faz uma análise de risco, né, e vulnerabilidade. Tem etapa de preparação, onde você consulta os atores-chave, né, onde você busca os dados disponíveis, pensa na sua estratégia de comunicação, né, e depois você entra na parte científica, né, onde você vai identificar as ameaças, a exposição e a vulnerabilidade, né, tratando os dados que eu citei anteriormente, né. Então, você identifica as medidas de adaptação implementadas. Essa abordagem você constrói, né, o déficit de adaptação e a análise de risco climático. A partir desse processo, você identifica o que ainda precisa ser feito, né, para a redução dos riscos da vulnerabilidade climática. Nessa fase, é fundamental o engajamento com as comunidades, né, para que elas possam, junto com os cientistas que estão analisando o risco climático, escolher quais são as estratégias mais efetivas e eficientes, né, para a redução do risco da vulnerabilidade. Então, nessa fase, é muito importante você construir estratégias participativas de engajamento, né, dos atores e comunidades. Então, aqui esse exemplo desse programa é o que a gente fez em Recife, né, recentemente, na nossa análise de risco de Recife. Então, assim, a gente faz a análise de preparação, coleta os dados, processa esses dados e constrói um modelo de risco climático. Esse modelo de risco climático vai ter resultados espaciais, né, onde vão identificar as áreas mais vulneráveis. A partir da identificação das áreas mais vulneráveis, foram feitas, né, processos de consulta, né, sobre as medidas de adaptação levantadas, se levanta as diversas medidas de adaptação e depois junto às comunidades, né, se faz um processo de consulta com elas para que se consiga identificar quais são as medidas mais adequadas para cada uma das realidades, né. Importante lembrar também conceitualmente o que é o engajamento de partes interessadas. Você tem que levar em consideração quais são os atores envolvidos e quem vai ser afetado pelas ações climáticas, pelos impactos climáticos. Engajamento de partes interessadas implica em abordagens participativas, né, com as comunidades integradas com os especialistas, né. A área de mudança do clima é uma área de base científica complexa, né. Então, é fundamental a construção dessa abordagem científica participativa, assim, né. Contexto também é um elemento fundamental, né? Quais são o contexto sociocultural das comunidades, entender e definir as estratégias de engajamento, que tipo de linguagem e comunicação você vai trabalhar. Vou lembrar também que não é o engajamento. Não é um processo de engajar todos os atores ao longo do processo. Identificar, dentro do seu processo de avaliação de risco climático, quais são os atores que você vai engajar em cada uma das etapas do processo, estratégica bem construída, né? Ela não pode ser restrita, né, em geral, aos funcionários públicos, demais especialistas do setor público desenvolvido, que em geral são os maiores interessados, né, nesse tipo de estudos para definição das suas políticas climáticas, mas ela tem que envolver atores mais abrangentes, né, tem que envolver a sociedade civil, as organizações não governamentais, mesmo as empresas e demais atores, né.
não é apenas uma estratégia de comunicação, né? Ela é uma estratégia de consulta e uma estratégia participativa. É importante, né, assim, ouvir, construir relações com esses atores, relações sólidas, consolidadas, né? E, claro, né, não é fácil, mas ela é vital para a definição do sucesso das ações. Muito importante a gente pensar também que essas comunidades vulneráveis e comunidades em risco, elas já desenvolvem um grande conjunto de ações, né, para a redução da sua vulnerabilidade. Então, a gente consultar esses atores nas estratégias atuais, tentar identificar entre eles quais as estratégias mais bem-sucedidas que podem ser potencializadas e ampliadas na escala da cidade, né, município ou regional, para redução da vulnerabilidade climática, né, fundamental. Rapidamente aqui, os planos de ação climática de mitigação que a gente tem feito também, né, queria destacar rapidamente como a gente tem feito o processo, né. Recentemente a gente estamos desenvolvendo um plano de ação climática com o C40 de 4 sedes de região metropolitana, São Paulo, Curitiba e Salvador. A gente acabou de fazer os workshops de mitigação lá para definir quais as melhores medidas de mitigação mais importantes. É um exemplo da parte de mitigação, mas mostra como tem uma relação direta com as partes interessadas. É importante destacar também que hoje em dia é muito importante pensar na integração das medidas de mitigação com as de adaptação, né? A gente está no contexto de crise fiscal, então a gente tem que ser muito assertivo nesse processo, né, na definição das políticas, né? Então a gente parte, no caso da mitigação, é uma abordagem mais setorial, né, com os setores maiores emissores, mas no caso de São Paulo a gente fez consulta com mais de 86 pessoas, 51 organizações dessas esferas, né, do setor, sociedade científica, universidades e as associações setoriais, industriais. Então, né, é um processo extremamente exigente de integração, de construção das relações com esses atores. Né. É inevitável também, a gente, quando pensar no processo, né, de redução de risco, vulnerabilidade, a gente pensar no conceito de climática, no caso, em geral, o processo de risco é mais intenso para as comunidades mais afetadas, implica que essas comunidades vão sofrer parte dos impactos. Então, as pessoas já se encontram numa situação de vulnerabilidade. Então, a complexidade inerente, né, de tirar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, se ela insiste em complexa, ela se torna ainda mais complicada num contexto onde é necessário, além de promover o desenvolvimento dessas comunidades, né, também é fundamental se adaptar essas comunidades aos riscos. Então, é fundamental que as análises de riscos, os planos de ação climática, estejam pensando também no aspecto de inclusão, né, de como incluir as comunidades vulneráveis no contexto das ações climáticas, reduzir suas vulnerabilidades, mas também num contexto da estratégia de desenvolvimento, né? Então, esses componentes para o Brasil e para a América Latina são especialmente relevantes, né? Pensando que nós somos sociedades extremamente desiguais, com um grande população vulnerável, especialmente ameaçada pelo contexto associados à mudança. Processo, né, de consultas às partes. Essas comunidades, de fato, são os atores chaves nesse processo. Então, a consulta a essas comunidades tem que ser um processo direcionado, alinhado, do ponto de vista de estratégia de comunicação. Conceitualmente, as abordagens das comunidades também, seja de forma que busque ouvir essas comunidades, né, identificar as estratégias que elas já adotam, né, para esses de eventos extremos, de sistemas, né, nesse contexto, o associativismo e o grau de cooperativismo das comunidades tem um elemento fundamental, né, nesse processo. A gente
especialistas climáticos não podem chegar nessas comunidades querendo oferecer diretamente as soluções, mas sim consultar, claro, contextualizar as comunidades pelos climáticos, mas também ouvi-las, né, sobre as percepções, sobre esses riscos e as ações que elas já adotam, né? Então, esse é um componente fundamental, né, nesse processo. Nesse contexto dos planos de ação climática, essas abordagens de partes interessadas são um elemento fundamental, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente está. Estão me ouvindo aí, Opa, gente? No contexto das. Tudo assim, bem aí, né, Fábio? às E vezes o tá Dani oscilando um também. pouco o No o contexto volume. das dinâmicas do. Se falar bem perto do microfone, acho que fica perfeito. Então, no contexto dos trabalhos que a gente tem feito, né, nas dinâmicas, a gente vai. Nós, no plano de ação climática do Rio de Janeiro, a gente tem esse processo de consulta às comunidades vulneráveis, né? Vamos fazer dinâmicas em 9 escolas de comunidades pobres da cidade, para cerca de 200 pessoas cada, né? O objetivo de mapear as ações que a população já está fazendo para adaptar às vulnerabilidades climáticas, integrar essas ações no plano de ação climática, consultar essas comunidades, né, sobre potenciais ações que podem ser desenvolvidas, outro exemplo do nosso trabalho também é a questão do município de Recife, né? A gente fez a análise de vulnerabilidade climática, né? Então esse mapa aqui mostra os resultados finais da composição das áreas mais vulneráveis de Recife à mudança do clima, né? E a combinação dos riscos associados, né? E conceitualmente. Então, a partir dessa análise de vulnerabilidade, as comunidades mais afetadas, né, que podem ser vistas nesse mapa e naquela lista ali, elas foram alvo de um processo de consulta, né, para a identificação de quais medidas de adaptação são as mais eficientes para esse processo, mais adequadas a essas comunidades, mais efetivas, né. Então, ser parte de um processo a gente fez uma abordagem participativa que, a partir do momento que você identifica todas as ações de adaptação, né, inicialmente a gente foi identificado 48 medidas, essas ações foram reduzidas para 21 medidas a partir da seleção de metodologias participativas, a análise fofa, né? Assim, hoje em dia existem inúmeras metodologias participativas que podem ser usadas. Depois dessas 21 medidas, elas foram passadas por um processo de priorização, né? Onde as comunidades consultadas, a partir da definição de alguns critérios, elas selecionam as medidas mais efetivas, né, de acordo com os critérios e benefícios. Então, esse processo de participativo ele é fundamental para a construção de uma estratégia de adaptação, né, participativa. Então, é claro que esse processo exige, né, encontros com as partes interessadas. Né, eu queria destacar aqui que são processo participativo, né, de realização de consultas, então o engajamento das comunidades e dos stakeholders e dos demais especialistas locais é fundamental, né? No processo de seleção e priorização de medidas, né, a gente tem critérios de seleção que orientam as pessoas no processo participativo, né, de quais elementos, vamos dizer, são mais viáveis, quais elementos geram maior participação social, engajamento, né? Então, esses conceitos orientam as pessoas no processo de classificação das medidas e nesses eventos, né? No caso de Recife, foram feitos eventos públicos, né, nas comunidades interessadas, né, nas comunidades mais vulneráveis, né, para elas orientarem o processo de definição de medidas, né? Então, a partir da classificação dos riscos, né, a gente fez a identificação das medidas mais relevantes no contexto e o mapeamento de todas as medidas que são realizadas e que ainda não são realizadas, mas que podem ser realizadas, né, a partir da consulta nessas comunidades. Né? Então, hoje em dia,
tem inúmeras metodologias importantes, né, de fato é uma área que evoluiu muito nos últimos anos em relação aos tipos de metodologia de consulta e participação que podem ser feitos. No caso de Recife, lá, esses parâmetros, né, a gente pode estar aqui, ver um exemplo aqui das medidas de adaptação, né, como elas se enquadram, né, nos parâmetros de orientação, assim, os parâmetros que vão servir para a classificação das medidas. Né. Então, é uma análise, aqui no caso a gente usou a análise fofa, né, de fraquezas, oportunidades, né, e ameaças. O processo de seleção e priorização das medidas é feito através de rodadas de consultas, né, com os stakeholders, com associações comunitárias locais, com a comunidade em si, né, sempre em locais onde as comunidades em geral já realizam encontros. Isso é muito importante, essa conversa com as comunidades, né, conversa com as associações locais para a identificação dos atores mais importantes, mas também não pode ficar restrito a esses atores, né, tem que pensar estratégias de consulta mais ampla. Então, a gente mostra um exemplo, né, dessas consultas. A gente fez várias rodadas lá em Recife, nessas comunidades, para, através dos parâmetros, né, de orientação e identificação das medidas. Então, nessa tabela a gente mostra os resultados dessa hierarquização, a comunidade dizendo quais ações são mais relevantes baseado nos critérios, e a partir desses critérios a gente consegue chegar na seleção e priorização das medidas. Né? Então, com isso, é importante destacar, né, que o processo de consulta e ação climática ele tem que envolver os diversos atores, né, tanto os atores públicos das estruturas, como as comunidades locais, como os especialistas da academia, né, uma combinação, voltando ao que eu estava falando inicialmente, o conceito de mudança do clima como tema complexo, um tema transdisciplinar. Para isso, ele exige como tema processo de consulta, envolvimento dos atores, da comunidade científica, as comunidades mais vulneráveis, né, que já têm sofrido os maiores impactos frente ao aumento dos eventos extremos, né, como a gente tem observado nos últimos tempos. Então, assim, a criação de momentos, né, de engajamento e de interação entre esses atores é fundamental, tanto para a definição das políticas, quanto para a definição e avaliação dos sistemáticos. Eu encerro minha apresentação sobre as partes interessadas aqui no tempo e agradeço muito a oportunidade de falar hoje. Perfeito, Thiago. Muitíssimo obrigado pela apresentação. E agora, antes da gente seguir aqui para o estudo de casos de Belo Horizonte, vou compartilhar minha tela, mostrar algumas publicações, algumas ferramentas que estão relacionadas com esse tema, né? Então vamos lá, só um minutinho. Bom, começando aqui pelo C40, né, que é um dos parceiros do Pacto. Na página de recursos online deles, existe uma seção especial aqui para adaptação do clima, né? Então, se a gente for aqui Adapting to Climate Change, aqui embaixo, clicar nesse botão, Learn How, que vai aparecer já algumas publicações e uma ferramenta, né? A primeira delas é um guia de análise de riscos climáticos, né? Então, ele está em inglês, mas ele tem algumas informações bem interessantes aqui. É um documento mais resumido. Então, acho que grande parte das informações essenciais, assim, nesse processo que estão resumidas aqui, de maneira bem legal. A segunda publicação que tem ali naquela parte já é um documento sobre a interdependência da infraestrutura nessa análise de riscos climáticos, né? Então, aqui já é um documento um pouco mais extenso, que também vai trazer bastante informação, bastante conteúdo bem interessante. Também está em inglês, infelizmente. E também tem aqui uma parte no capítulo 9 desse documento, tem um resumo das melhores práticas aqui. Então, deixei a recomendação, é bem interessante esses dois documentos. E na terceira recomendação aqui é uma ferramenta que tem ali também disponível naquela mesma parte, que é uma ferramenta baseada no Excel para ajudar a organizar aqui algumas dos dados que devem conter, né, nessa análise de riscos e vulnerabilidades.
peço aí para os nossos convidados, se tiverem alguma sugestão, quiser compartilhar, complementar com alguma publicação, alguma outra ferramenta também, fiquem à vontade. E aqui, a última publicação, documento que eu gostaria de compartilhar com vocês, não está diretamente relacionado com análise de riscos e vulnerabilidades, mas é um livro que a gente produziu aqui no Programa Internacional de Cooperação Urbana, que é o futuro de nossas cidades, né? Então, é um livro de boas práticas, que ele vai contar com 165 estudos de caso, dividido em 11 temáticas, né? Aqui vocês podem dar uma olhada nas 11 temáticas, quais são. Que, lembrando que essas temáticas também foram selecionadas, assim, em, tipo, estão alinhadas com a nova agenda urbana, né, da ONU. Então, temos aqui dividido pelas temáticas e depois os estudos relacionados com cada temática, né? Esses estudos de caso eles foram produzidos no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Peru. E fica aqui a recomendação para nossos participantes que estão aqui com a gente nessa manhã, para dar uma conferida nesse livro que está bem interessante, está bem legal. Então, agora seguindo aqui a ordem, gostaria de chamar o Dani Silva Amaral para apresentar para a gente, compartilhar com a gente o estudo de caso de Belo Horizonte. Dani, por favor, só um minutinho que eu vou abrir aqui a caixa de compartilhamento de vídeo. Vamos falar um pouco da experiência nossa aqui em Belo Horizonte, que é uma experiência de longa data, principalmente a questão da avaliação dos gases do efeito estufa que nós temos aqui, do inventário, passa aí também pelo plano de redução de emissão de gases e culmina aí também com o trabalho de análise de vulnerabilidades climáticas. É conhecido, né, acho que a discussão tem sido feita aí da questão das emergências, né, das mudanças climáticas. A gente tem reforçado isso muito aqui em Belo Horizonte para avançar um pouco nesse discurso, não só de falar de mudanças climáticas, mas das emergências, o quão é fundamental a gente fazer mudanças significativas nas políticas públicas, pensando em enfrentar, né, essas emergências climáticas, como é que a gente pode se adaptar para esses cenários. Então, e aí, por que é o grande desafio discutir isso nas cidades, né? A gente lembra aí que, embora esteja em 3% da superfície da Terra, as cidades aí utilizam 75% dos recursos. No Brasil, 85% da população reside nas cidades, e aí de 60% a 90% das emissões estão relacionadas com as cidades. Eu há pouco tempo atrás, numa apresentação mostrando aqui como é que tem sido a distribuição aí da relação entre as cidades e o CO2, e mostra então que essa relação é muito forte, né, que precisa ser trabalhada. E aí as consequências na cidade, né, a gente for pensar na maioria das nossas cidades, nós temos aí desenvolvimento ocupando áreas de risco, construções, temos áreas verdes ou árvores aí caindo, né, com problemas também, problemas de trânsito, que é uma coisa muito sensível, né, vocês vão ver até em Belo Horizonte também não é diferente, e aí o risco também de inundação, o que as pessoas podem passar nesses lugares. Aí só um exemplo, em Belo Horizonte, nós tivemos relatos e até mesmo ocasiões onde teve problemas de inundação muito sério, pegando várias regiões da cidade, onde a gente teve aí áreas que foram carros sendo levados, pessoas correndo risco. No final do ano passado a gente teve até óbito em Belo Horizonte, então a gente, embora esses eventos já aconteciam antes, né, a gente vai observando então um aumento da frequência deles, associado aí também à questão das mudanças climáticas que a gente já vem enfrentando nos municípios. E aí, quais caminhos para ação que a gente tem pensado com essas mudanças climáticas? Não é diferente de outros lugares, né? Tem a questão da ação humana, a gente vai pensar então estratégias para mitigação, e aí pensando em causas, né, para reduzir um pouco as emissões, e também pensando na questão dos impactos, como é que a gente pensa em adaptar a partir das alterações climáticas.
E aí, em Belo Horizonte, quais são as políticas que a gente tem desenvolvido ao longo aí, desde 2000, né, com 2006, com a criação do comitê, foi começar a pensar, então, uma organização dessas ações e criar uma política tentando sensibilizar tanto o poder público quanto a cidade também para se pensar com as estratégias de mudança climática. Então, em 2006 foi criado o comitê, né, tem todos os decretos organizando ele, e de principais ações, pode pegar essa linha do tempo, não vou detalhar nenhum desses aspectos, mas ver que desde 2006 a gente tem um conjunto de ações que vem trabalhar, então, como é que a cidade se adapta, como é que a cidade faz um processo de mitigação dessas mudanças climáticas. E aí, dentro de todo esse escopo que eu mostro para vocês aí, acho que focalizando, então, em 3 grandes pontos. Primeiro, que é a questão do inventário das emissões. Então, a gente tem uma série histórica que vai desde 2000, tem publicado em 2015, esse ano nós vamos publicar outra série histórica, até 2018, e aí ela nos dá um cenário, né, dos inventários, pegando aí por setor, né, pegando energia, residência, transportes. Aí o grande desafio nosso está ligado à questão do transporte rodoviário, transporte tanto de veículos individuais, como também transporte público, com emissão de 53%. Que corresponde a 53% das nossas emissões. Então, a gente tem como meta, dentro da lei municipal de mudanças climáticas, uma meta de redução de 20%. Então, nós temos uma referência em 2007, e aí, a partir disso, a gente pega ali em preto, é o que a gente tem, né, como dado, em vermelho seria uma projeção, se nada fosse feito, onde é que a gente chegaria, e em verde seria uma projeção da redução. Então, ele entra aí como um desafio para a cidade, como trabalhar esse processo de redução. Avançando aí, então, a gente tem depois a construção de um plano de redução de emissão de gases pelo efeito estufa, que aí tenta, dentre algumas ações, a questão de mobilidade, energia, adaptação e saneamento, e a partir da realização desse plano, foi percebida, então, a necessidade, então, de avançar em aspectos de entender também a parte de adaptação, como é que a gente poderia também trabalhar políticas que, além de mitigar, vão adaptar a cidade para essa perspectiva. Que aí entra, então, esse processo de adaptação, que se a gente traz isso lá da biologia, seria você mudar atributos, ter alguns atributos e outros que vão te garantir lá, quando a gente fala na evolução das espécies, a mudança das espécies, um desenvolvimento melhor. E aí, trazendo essa analogia para as cidades também, como é que a gente conhece a cidade, como é que a gente adapta a cidade para esses novos desafios. Mas como entender isso? Como pensar em adaptar a cidade se a gente não sem entender, então, a questão das vulnerabilidades e riscos, né? Onde é que a cidade precisa melhorar? Quais são os aspectos que são mais estratégicos, ou são os grandes gargalos que a gente precisa trabalhar quando for pensar numa adaptação do município. E aí, de certa forma, a gente tem, né, alguns dados que mostram que a cidade, nós temos 144 áreas de risco, né, com riscos aí de inundação, tem um solo altamente impermeabilizado, temos com as alterações climáticas aí estudos que mostram que 32% de aumento de chances associadas com chuvas intensas, com problemas que podem ocorrer a partir disso, e aí entra a necessidade, então, que foi trabalhada no estudo de vulnerabilidade climática, que também foi desenvolvido pela Way Carbon, né, nós publicamos em 2016, que vai fazer, então, uma análise desses riscos que tem na cidade e quais são os mais sensíveis aí para perceber e trabalhar na questão das mudanças de políticas, alterações aí que possam beneficiar a cidade diante dessas ameaças. E aí são 3 grandes elementos, né, que a gente trabalha, em consonância até com o que o Thiago colocou aí também, de alguns riscos que a gente tem, riscos de inundação, ondas de calor, aumento de doenças, deslizamento de terra. E aí a gente
gente pensando aqui de risco geológico, né, então a ideia de quando for pensar na questão dos riscos, pegar alguns mapas para começar a entender a cidade vendo, né, onde é que estão as regiões com maior risco geológico, as que estão com menor risco, a partir dos mapas, né, hidrológicos do município também, levantando dados aí, você vê que Belo Horizonte é uma cidade muito servida aí de recursos hídricos, e aí pegando a partir desse mapa, entendendo onde é que se poderia ter maiores riscos de inundação, pegando os principais córregos, né, e áreas da cidade. Problemas, então, também com dengue, e aí no mapa de vulnerabilidade a gente vai entender algumas regiões onde a gente vai ter o maior risco, o menor risco. E é interessante aqui na experiência de Belo Horizonte, depois aprofundar aqui, que é a questão do cenário atual e são as projeções também para a gente entender o futuro. Porque pensando, mesmo que todo o processo de mitigação avance, mas a gente tem cenários aí, às vezes, mais realistas, né? Para entender que às vezes o futuro pode ser mais complexo, então a importância aí dessa modelagem então, para a construção dessas políticas. E entra aí também outro fator que são as ondas de calor, e aí percebendo que em 2016 a gente tinha alguma concentração de ondas de calor, e nessas projeções então a gente teria um aumento significativo dessas ondas de calor espalhadas dentro do município. E aí dentro, né, de todo esse estudo de vulnerabilidade, entra aquele aspecto que o Thiago trabalhou inicialmente, então, que era o déficit de adaptação, a sensibilidade do local e a exposição que ele tem. Isso tudo vai criando, então, índices. Aí você pega nesse diagrama aí, a gente tem várias regionais dentro do município, e entendendo aí quais que teriam, né, a partir dessa relação entre déficit de adaptação, sensibilidade ao fator e a exposição a ele também para criar um índice. E a gente cria um grande mapa de vulnerabilidade para a cidade, para entender, então, no cenário de 2016, do quanto foi feito o estudo, mostrando os locais mais sensíveis e quais são as projeções, os modelos que nós temos aí para 2030. Então, tem várias regiões da cidade aí que vão ter uma mudança com esses aspectos a partir dessa modelagem. E é interessante perceber também, a partir dessa tabela, que algumas regiões onde a classificação de risco às vezes o bairro ou a região ali tem uma classificação baixa, ela tende a aumentar esse risco a partir até 2030. Então, mudando um pouco a dinâmica da cidade. O lugar ali, se você pegar, como por exemplo ali a região leste, Nossa Senhora do Rosário, tinha uma classificação de 7, vai chegar em 2030 em 76. Então, ela vai ter de 76 no risco, é um risco menor, mas tem outras que o polo no final, que é o conjunto polo 6, tá, esse chega a 10º ali da questão do risco, e aumenta aí o problema que aquela região vai ser mais vulnerável no futuro. Então, isso tudo ajuda na organização de políticas e pensar como trabalhar essas políticas dentro do município, percebendo a partir dessas regiões, essas altas vulnerabilidades. A gente pega aí também dos hotspots de vulnerabilidade, mostrando que algumas regiões aqui, principalmente a região norte, é uma região que em 2016 ela tem uma baixa vulnerabilidade, mas tende a ter um aumento, principalmente porque é uma região ali de crescimento, de ocupação residencial, de áreas verdes que existem lá, então ela mostra um cenário futuro que nos ajuda a pensar, então, quais são os próximos passos, né? Como é que a gente vai trabalhar essas políticas de longo prazo, pensando em adaptar a cidade para isso. E aí dentro do Comitê de Mudanças Climáticas, né, então tem algumas ações ligadas, e dentre uma delas ali é trabalhar um pouco a revisão da nossa legislação. Então, uma revisão é uma legislação de 2011 que não contempla muitos desses aspectos, então nós já estamos terminando o processo, aqui é só um exemplo de todas as discussões que foram feitas, e aí uma inovação que a gente traz aqui, que é enfrentamento à mudança climática, associado também com a melhoria da qualidade do ar, para a gente fortalecer então essas discussões, associar essas discussões, principalmente pensando ali no processo de emissão, quando a gente tem a concentração ligada a veículos. E aí os avanços da lei, então, essa poluição
condição de mudanças climáticas dentro do mesmo escopo, tentando revisar as metas também, processos de avaliação de meta que não vai chegar só até 2030, ou metas paralelas, priorizar ações também ligadas à questão da qualidade do ar, né, de poluição, criação de câmaras técnicas e também uma ampliação da participação popular, para trazer isso para outras pautas além dos gestores públicos, tudo, mas aprofundar também nas comunidades, porque são os que mais sofrem, os que estão mais vulneráveis. A gente pega pelo mapa lá, as regiões mais pobres são as mais vulneráveis com relação às mudanças climáticas. E aí uma ideia que a gente está finalizando também a construção dela, a gente tem uma plataforma de geoprocessamento que é liberada para a população, de criar uma camada de vulnerabilidade climática que ajude as pessoas a terem acesso e saber se a região onde ela mora ela está mais associada à vulnerabilidade e qual dessa vulnerabilidade, para ajudar também a ter uma pressão popular a partir disso, de entender então quais as políticas públicas podem ser desenvolvidas para lá. E ao mesmo tempo também associar isso à própria política da prefeitura no momento de planejamento, de execução, no processo de licenciamento ambiental ou outra atividade, ter como fator de avaliação também as vulnerabilidades e o risco climático. Então é importante isso. Complementarmente, a gente está fazendo um processo de revisão do plano de redução de emissão de gases, até já começamos a trabalhar nele, e também a elaboração de um plano de adaptação para avaliar todos esses dados que nós temos de vulnerabilidade para pensar em políticas específicas para aquele local. E também outro aspecto que a vulnerabilidade ajuda, né, tem nos ajudado, é repensar o que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é um selo BH sustentável, é um selo de certificação ambiental. E aí agora a ideia é a gente ter como base a questão dos riscos que nós temos, dos serviços ambientais que a gente precisa desenvolver e também fazer uma correlação com o plano diretor aprovado. Então nós temos um novo plano diretor que cria mecanismos de sustentabilidade, de certificação ambiental, até de pagamento aí de outorga e qualificação aí de empreendimentos. Então fazer uma correlação com esse plano diretor e ao mesmo tempo também com ODS. E aí, por fim, né, a ideia de comunicação também e educação em mudanças climáticas, que tenha por base aí esses estudos de risco de vulnerabilidade para pensar nos modelos de políticas públicas. Então, termino minha fala, né, mostrando que a questão da crise climática, né, está resolvida, ela está dada, já sabe onde estão esses fatos. Então, acho que é pensar nessas fatos e soluções, e eu acho que trabalhar esses riscos e vulnerabilidades ajuda muito a saber o que agir, o que a gente precisa mudar para desenvolver. E em Belo Horizonte a gente está nesse ritmo, aproveitando então todo esse histórico, todas essas ações que nós já tivemos, para tentar construir uma política aí mais robusta que enfrente essas emergências climáticas que estão por aí. Então, obrigado, desculpa aí pelo áudio e estamos aqui para algumas dúvidas. Perfeito, Dani, muito obrigado pela apresentação. Eu peço desculpas aí, eu acho que talvez tenha sido problema na plataforma, né? Bom, então seguindo aqui, para a rodada de perguntas e respostas, a gente não tivemos perguntas nessa sessão. Então ainda dá tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou passando aqui algumas informações, né? Então aqui nessa caixa de apresentações e arquivos estão todas as apresentações utilizadas hoje. Então as ferramentas, aquela ferramenta do C40, as publicações também, e o livro, mais os PowerPoints, né, utilizados. Então fique à vontade para descarregar, para fazer o download aqui. E aqui à esquerda temos nosso e-mail de contato, né? Se sobre alguma pergunta ou dúvida, quiser enviar para a gente posteriormente, talvez tenha surgido essa dúvida mais para frente, pode enviar nesse endereço, com o assunto UCLAC Webinários e FINGECOM, que é a sigla do Pacto em inglês. Aqui nossos contatos do Helpdesk do Pacto também, que qualquer dúvida que tiver em relação às etapas do Pacto, ou, enfim, qualquer dúvida em relação às mudanças climáticas, qualquer coisa que a gente possa ajudar, a gente fica contente de conversar com os firmantes, né, com os municípios signatários. Então pode contactar a gente pelo e-mail, pelo telefone ou pelo WhatsApp.
eu vi aqui que a Mariana comentou que ela não está vendo nada, é que nesta tela aqui a gente não tem a caixinha do vídeo, né? Porque são bastante informações, então a gente prioriza aqui a botar outras caixas, né? Então, seguindo aqui, a gente tem os links para as inscrições nos seminários, que temos aqui o link para a inscrição no seminário em espanhol e o link para a inscrição nos seminários em português. Apesar de eles terem os mesmos temas, são sessões diferentes, né, uma realizada no seu idioma. E aqui temos também nossos sites, né, o site do Pacto e o site do Programa Internacional de Cooperação Urbana, né, o UCLAC. Nossas redes sociais, para quem ainda não segue, pode seguir lá, que temos também estamos constantemente atualizando, né, com notícias, com eventos, sim, coisas de interesse relacionadas às mudanças climáticas, ao desenvolvimento sustentável, e também à cooperação internacional, né? Aqui, então, o Pacto ele tem o Facebook e o Twitter, e o Programa Internacional de Cooperação Urbana tem o Facebook, o Twitter, o YouTube, que é onde nós colocamos gravações desses webinários, e o Instagram. Então sigam a gente lá, fica por dentro dessas temáticas aí. E, por fim, aqui temos a agenda, né? A gente está chegando já ao final da série de webinários sobre o Pacto. Temos ainda restante 2 sessões, que é o planejamento de políticas e medidas de adaptação climática e o financiamento da ação climática, né? Então a gente encerra essa série, tanto em português como em espanhol, no dia 7 de novembro. Então quem não se inscreveu ainda dá tempo, se inscreve lá. Vão acompanhar essas 2 últimas sessões, que é bem interessante também, são coisas bem relevantes, tanto para o pacto quanto para o município na ação climática do município local. E finalizando aqui, não surgiu nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer aqui uma última vez nossos convidados especiais, o Dani Amaral e o Thiago Cisalpino. Muito obrigado pelas suas contribuições, foram excelentes apresentações. E também agradecer quem aqui acompanhou essa sessão com a gente aqui durante essa manhã, né? Então, muito obrigado aí a todos os participantes, todas as participantes, e a gente se vê na próxima. Muito Obrigado, obrigado, Fábio. tchau, tchau e um ótimo dia.